Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o AIX, que assim como muito do que é produzido pela IBM, ele é mais do que um produto, é uma sigla, que nesse caso significa Advanced Interactive Executive. Ok, a sigla por si só não significa muito pra gente, mas traduzindo, ele é o Unix para a plataforma Power da IBM. Plataforma Power? Bem, Power também é outra sigla, mas voltando ao tópico. O AIX ele é um sistema operacional Unix que surgiu em meados da década de 80. A base para ele foram outros dois sistemas, o System 5 e o BSD. Essa informação é importante, pois ela implica que boa parte dos aplicativos escritos para ambos funcionam de forma praticamente transparente no AIX. A ideia era que ele fosse um sistema operacional universal, comercializado com as workstations RT-PC. RT-PC é tipo um tataravô da Power. E ele assumiria as atividades de produtividade, planejamento e pesquisa que eram realizadas em plataformas concorrentes, exigindo uma quantidade mínima de ajustes. Bem, em síntese, o AIX ele começou numa floresta de sistemas, onde raramente um falava com o outro. Ele começou como um Unix universal que rodava de tudo, e essa ideia de ser compatível com tudo é o que manteve vivo até hoje. Mas isso foi há 40 anos, numa época sem mouse, sem YouTube e sem Linux. O AIX ele ainda é relevante? E como que ele se parece atualmente? Bem, sim, o AIX ele é extremamente relevante, pois pelo fato dele ter um foco voltado para o mundo corporativo e um ecossistema fechado, mais ou menos como um iPhone, ele é extremamente estável. E sim, ele se parece com o Linux. Mas, assim como a maioria dos Unix e o próprio Linux, quando utilizado num servidor, a interface predominantemente é em modo texto, através da execução de comandos. Isso não significa que não tem uma interface gráfica. Até tem, mas é algo que você não verá todo dia. E, francamente, eu acho que ninguém mais utiliza a interface gráfica no AIX. Mas voltando para os comandos. A execução dos comandos se dá através de um terminal. O terminal ele é o meio responsável pela entrada de dados e a entrega dos resultados para o usuário. Dentro desse terminal, nós executamos um programa que ele é denominado de shell. O shell ele é o responsável por organizar os dados que o usuário entra no terminal, traduzir isso em comandos, organizar a execução desses comandos e entregar os resultados de forma ordenada para o usuário. Ele é o programa pai de todos em si, ele é o responsável pela interação com o sistema. Parece complicado, mas nem tanto. É fácil de entender. Bem, nesse e em outros vídeos, eu utilizaria um terminal gráfico para realizar as operações. Tá? O terminal gráfico que eu estou utilizando aqui é o Thermite, mas você pode utilizar qualquer um. Tá? Para Linux nós temos o console, o GNOME Terminal, o Xterm e a Quake. Para Windows nós temos o PuTTY, nós temos o Cygwin, enfim, terminal que não falta. Ouvi falar que até o PowerShell dá para você rodar no Windows. Se bem que eu nunca usei. Mas, uma vez no terminal, eu vou chamar o meu servidor AIX a partir de um shell remoto. Para isso, SSH e espaço IP do meu servidor. Bacana. Já estou acessando ele e estou vendo que ele é super intuitivo na execução. Mas, uma vez que eu esteja no AIX, o que eu posso executar nele? Bem, acho que a primeira coisa que nós podemos executar é o ls. O ls, conforme vocês podem observar, ele vai listar o conteúdo do diretório em que eu estou. Aqui aparentemente não tem nada, mas se eu digitar ls-la, ele vai me mostrar que nós temos dois diretórios seguidos de 3 arquivos. O arquivo .profile em específico, ele define quais são os comandos executados quando eu acesso um servidor. Para eu visualizar o conteúdo desse arquivo, eu utilizo o comando cat, que é uma abreviação de concatenate. Uma vez que nós visualizamos o conteúdo do arquivo .profile, nós podemos observar essa série de comandos que ele executa durante o acesso ao sistema. Dentre eles tem uma linha interessante, que é a linha path. Path é uma variável especial do shell
que define em quais diretórios o shell irá buscar pelos programas que estamos tentando executar. Então, cada vez que eu executo ls, por exemplo, o shell vai nesses diretórios procurar pelo binário do ls e executa ele. Se eu quiser saber onde que o ls encontra-se, type ls. O ls ele encontra-se no /usr/bin. Se eu quiser ver outros programas que estão dentro do /usr/bin, ls/usr/bin. Ok. Uma coisa que a gente pode observar logo de cara é que os programas eles não têm .exe, eles não têm .com, eles não têm .bat. Por quê? Porque no Unix, e isso vale para X também, as extensões elas são opcionais. Não são as extensões que definem se o programa é um programa. O que define o que ele é a assinatura MIME do arquivo. MIME. Sim, MIME é uma assinatura binária no cabeçalho do arquivo que diz que tipo de arquivo que ele é. Se eu quiser saber, por exemplo, que tipo de arquivo é o df, por exemplo, eu digito file/usr/bin/df. O df ele é um executável do tipo RISC System 6000 ou um módulo de objeto, traduzindo programa. Se eu der um file.profile, comandos em um arquivo de texto. Tá, mas isso é a única coisa que define um programa? Não. Tem mais uma coisa, que são as permissões de execução. Um programa, para ele ser executado, independente do tipo de arquivo que ele precisa ter a permissão para que aquele usuário o execute. Para avaliar quais são as permissões existentes em um determinado arquivo, ls-l. As permissões são demonstradas nessa primeira coluna. Aqui nós temos o usuário que é o atual dono do arquivo, ele tem a permissão de leitura e execução, rx. O grupo, que atualmente é o dono do arquivo, tem a permissão de leitura e execução. E outros usuários, que é o meu caso aqui, também tem a permissão de leitura e execução. Esse arquivo ele é de propriedade do usuário bin e do grupo bin. E, curiosamente, ele ocupa 27K dentro do sistema operacional. Tá? Mas vamos pensar que eu queira navegar no sistema e descobrir mais coisas e não só os programas. Por onde que eu começo? Bem, eu começo pela raiz, ou pelo barra. Pelo barra ls-l. Aqui eu tenho os diretórios raiz do sistema. Tudo montado dentro do AX, ele é montado a partir dessa árvore de diretórios. Então, tudo que tiver no sistema, seja unidades de disco óptico, CD, né, outros discos e por aí vai, está montado em algum lugar aqui dentro. Se eu quiser ver, por exemplo, o que tem dentro do /etc, ls/etc. Tá. Mas aí vem uma dúvida. Qual é o propósito desses diretórios? O propósito desses diretórios ele é definido de acordo com as normativas do Unix. O Unix também define o que deve ter em cada um dos diretórios e para que eles servem. Então nós temos, por exemplo, o bin, que são os programas base que todos os usuários devem acessar no sistema. O ls, por exemplo, está lá. Nós temos o dev, que é o diretório onde todos os dispositivos ficam armazenados. Como assim? Então, os dispositivos, discos, placas de rede, controladores de disco, tipo controladores SCSI, de fibra, são representados por arquivos. Esses arquivos ficam armazenados em algum lugar no /dev. Nós temos o /etc, que armazena os arquivos de configuração, o /home, que armazena os diretórios dos usuários em si. Nós temos o lib, que armazena bibliotecas, normalmente bibliotecas compartilhadas, que são compartilhadas entre os vários programas no sistema. O /mnt, que é ponto de montagem para mídias temporárias normalmente, tá?
Nós temos o barra PT, que são programas opcionais. Vamos supor que eu instalei um DB2 ou um Oracle ou alguma coisa do gênero. Ele normalmente vai no barra PT, se for seguir a padronização Unix. O barra proc, ele é tipo uma imagem de como que as partes internas dos sistemas estão funcionando. Tá? Eu tenho quantidade de processos, eu tenho informação sobre memória, tem uma série de informações internas do sistema que eu consigo visualizar dentro do barra proc. O SBIN, ele é o diretório de binários destinados para o administrador do sistema executar. Por exemplo, o programa para configurar novos discos, o programa para configurar a interface de rede, eles normalmente ficam dentro do SBIN. Nós temos o TMP, que são arquivos temporários, né? O SR, que é uma estrutura que pode até ser read-only, tá? Eu não preciso gravar nele, mas basicamente são binários que podem ser compartilhados entre vários servidores. São normalmente é uma estrutura estática de diretórios. Tá? E o var, que são dados variáveis, log, banco de dados interno do sistema, e por aí vai. Uma curiosidade com relação ao SR é o seguinte, ls-l. Ele tem uma estrutura muito parecida com o barra. Por quê? Porque ele, de certa forma, ele replica o conteúdo do barra, só que de forma que eu posso compartilhar em vários servidores. Como assim? O que isso significa? Olha, a gente está falando de um sistema que foi inventado, foi desenvolvido há 40 anos praticamente. Há 40 anos, disco era um espaço precioso. Então, eu pegava uma máquina com maior capacidade de disco, instalava todos os programas que eu precisava nela e eu compartilhava essa área somente como leitura, igual a gente faz com o CD-ROM, por exemplo, com as outras máquinas. Aí, se essas outras máquinas precisavam acessar esse programa, elas simplesmente vinham via rede e pegavam esse programa daqui. Esse é o propósito original do SR. Tá? Com o tempo, bem, a gente tem HD até de alguns terabytes hoje em dia, então não perdeu um pouco de propósito, mas a estrutura se mantém e isso é definido pelo padrão POSIX Unix, conforme estou mostrando. Uma coisa interessante que vocês devem ter observado é o seguinte: eu utilizei alguns comandos aqui e alguns parâmetros para esses comandos, como por exemplo ls-l /proc. Como que eu sei quais são esses parâmetros? Olha, não tem uma regra dizendo como que eu descobri quais são os parâmetros, mas via de regra, não tem regra, mas eu estou dizendo que tem uma regra. Não. No chutômetro, eu sigo 3 caminhos. Primeiro eu tento ls-help. -help é um negócio chamado padrão GNU. Todos os parâmetros -- são parâmetros longos que surgiram principalmente com o advento do Linux. Geralmente isso dá certo, no caso do ls não deu. Ele não me disse quais são os parâmetros e para que eles servem. Ele só falou, olha, você não está usando nada que eu conheço. Quando isso não dá certo, ls-h de help também não dá certo. Por último, isso normalmente dá certo em 99,9% dos programas, não só na X, mas no Linux e na maioria dos Unix, man ls. Man é uma abreviação para manual. Tá? E com isso eu consigo ver a página de manual do ls com todos os parâmetros possíveis e imagináveis. Efeitos de curiosidade, você deve ter visto que eu não saí do man. Ele saiu sozinho, isso porque eu cheguei até o final do arquivo e ele saiu. Se eu quiser sair no meio, é só apertar a letra Q que ele sai do manual. O que mais nós temos de interessante aqui? Nós temos de interessante aqui o seguinte. Vamos supor que eu quero descobrir quanto de espaço livre eu tenho em disco atualmente. Bem, para isso, disk free, menos G de gigabytes. Ele mostra para mim que eu tenho aqui vários discos, né, várias unidades, e cada unidade tem um tamanho aqui em gigabytes e uma quantidade de espaço disponível em gigabytes. Se eu der um -f-df-m, ele me mostra isso em megabytes. Se eu omitir isso, ele mostra em bytes.
Não, na realidade é blocos de 512 bytes. Se eu quiser, por exemplo, descobrir quanto de espaço um determinado arquivo ocupa no sistema, bem, do -sm barra usr barra bin barra do. O do ele ocupa 0.01 megabyte no sistema. Se eu quiser isso em kilobytes, ele ocupa 12 kilobytes no sistema. Se eu quiser isso em bytes, 24 bytes? Não, né? Eu acho que está errado. Vamos conferir no man. Mando. Ele, sem parâmetro nenhum, ele reporta a quantidade de blocos utilizada pelo programa. Então, ele ocupa 24 blocos. Cada bloco tem meio K, né, que são 512 bytes. Então, 24 blocos dá 12K. Bacana. Peraí, de onde que eu tirei essa informação que cada bloco ocupa meio K? Aqui. No DF. Tá? Deixa eu ver aqui mais que tem de comando interessante. Eu acho que o último comando interessante que nós podemos abordar aqui é: e se eu quiser saber se tem algum usuário utilizando um arquivo, ou seja, com ele em aberto? User -cu barra usr barra bin barra ksh. Opa! O que ele me mostrou? Ele me mostrou o nome do arquivo que eu especifiquei, o número do processo que está executando que está com esse arquivo em aberto, e o nome do usuário que é o dono desse processo. E aí nós entramos em outro conceito chamado de conceito de múltiplos usuários. Como que eu vejo se tem mais de uma pessoa acessando o sistema? Ou só tem eu. Mas será que o meu processo é único? Vamos ver? Não, tem uma série de processos aqui. Eu consigo ver os processos a partir do comando ps. Tá? Bem, eu acho que o conteúdo desse vídeo ele serve para demonstrar assim como que você começa a navegação dentro da EX. E ele já está um pouquinho longo, então vamos encerrar por aqui. E no próximo vídeo eu demonstro para vocês como que a gente navega por esses usuários, por essas permissões, para entender um pouquinho melhor como que o AIX funciona. Novamente, esse vídeo é a manifestação da minha opinião e do que eu acho do sistema, então ele não representa nenhuma empresa, nem nada. Se vocês gostaram, por favor, curte e assiste o próximo vídeo. Do contrário, bem, vocês já sabem o que fazer. Qualquer sugestão, comentário, por favor, deixe abaixo. E até o próximo.